após essa estreia do Flamengo no Brasileirão, né? 1-1 com o Atlético Goianiense lá no Estádio do Dragão. Agora, um jogo completamente alucinado, né? Um jogo que, no final, se fosse o Renato Gaúcho o treinador, todo mundo ia dizer que era um jogo de trocação. O meu Paulo Souza costuma ver um pouco mais de boa vontade, mas eu, sinceramente, não tenho boa vontade nenhuma com ele depois desse jogo de hoje. Que time medíocre do Flamengo, que dificuldade para conseguir fazer alguma coisa e que defesa completamente exposta. Essa linha de 3 zagueiros é uma peneira. E o Andrés Pereira? Por que o Andrés Pereira ainda é escalado no Flamengo? Como é que nasceu o gol do Atlético Goianiense? Um passe errado do Andrés Pereira. Uma combinação que é puro suco de Paulo Souza. Tentativa de lançamento longo, que é a única jogada que ele sabe fazer. Um lançamento errado, cai no pé do Atlético Goianiense. E aí nasce o ataque que acaba resultando no gol do Atlético Goianiense. O Flamengo só não perdeu a partida porque, depois do seu, talvez, do 103º escanteio batido alto sobre a área, finalmente o Bruno Henrique ganhou uma bola na cabeça, deu uma bela cabeçada e o Flamengo empatou em 1-1. Mas eu achei realmente uma atuação lamentável do Flamengo, sem recursos, sem jogada, sem nada. Somente quando virou uma pelada no final, aí o Pedro entrou, finalmente entrou o Pedro, né? Pois é, ele antes botou o Everton Ribeiro. O Paulo Souza não gosta do jogador que faz gol, né? O Marinho não entra nunca. Mas, enfim, o Pedro ainda chutou uma bola na trave, mas o Flamengo também tomou uma bola na trave, depois disso até, num dos últimos lances da partida. Não sei qual é a análise do André, vou perguntar isso a ele agora, e não sei também se ele gostou. Eu não gostei e acho que o time do Paulo Souza continua a ser um nada, uma zona que depende de jogadas individuais dos seus melhores jogadores. E para finalizar, ele ainda tirou o Arrascaeta nos minutos finais e botou o Diego. O Diego Ribas, ele mesmo. E tem gente que acha que ele está querendo afastar a panela do 85. Boa noite, André. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, diante da tragédia que eu imaginava que fosse, não foi ruim, não. Eu não achei tão ruim, não. Mas as minhas expectativas eram a pior possível. Então não quer dizer muita coisa, né? Eu achei que o time seria muito mais desordenado e desorganizado do que foi. Já foi um pouco. Mas eu achei que seria muito pior. O primeiro tempo teve um período de domínio que eu realmente não esperava, ainda mais depois daquele gol anulado. Lógico que se sai aquele gol, e foi bem anulado, porque o Shailon realmente estava impedido, mas se sai aquele gol, aí ia virar uma balbúrdia, né? Um gol logo cedo e tal, no primeiro ataque, né? Mas, diante de tudo que vinha acontecendo, aí para completar, o Gustavo Henrique também se machuca, né? Em um aquecimento. Aconteceu com o Fabrício Bruno, agora aconteceu com o Gustavo Henrique. Né? O que está acontecendo? Não tem tantos problemas musculares dessa vez, né? O Fabrício Bruno é trauma no pé, o Gustavo Henrique foi até dor muscular, né? E o Felipe Luiz também. Não é aquele pandemônio do ano passado, mas está tendo problema demais, né? Ou então o Santos do Léo Pereira assim tá tão forte que só falta o Davi Luiz de zagueiro, né? Do Flamengo para sair. Então o Arão entrando de improviso, assim, de último momento para a zaga, o Thiago Maia entrando no meio campo. Aliás, o Thiago Maia, né? Falei que ia acontecer isso e aconteceu, né? Ele e a formação inicial teria os 3 volantes dos 4 que disputam a posição e ele ia ficar no banco. Ele só entrou porque o Gustavo Henrique machucou e o Arão teve que voltar para a zaga. Então, assim, diante da tragédia que eu imaginava, até pelo futebol que o Atlético Goianiense mostrou na Sul-Americana, não achei tão ruim. Mas o Flamengo vai ser isso aí. O Flamengo, no brasileiro, vai ser isso aí. Vai viver das individualidades, vai viver da vontade. Hoje se percebeu um pouco menos de má vontade dos jogadores com o Paulo Souza, inclusive com comemoração no gol, o incluindo, jogadores sendo mais solícitos com ele na hora de substituições. A gente pode falar um pouco mais sobre isso ao longo da live, impressões e informações que eu recebi. Então, mas o Flamengo vai ser isso no brasileiro. Sem tempo para treinar, o Flamengo vai ser isso. Vai ser vontade
e um brilhareco aqui e um brilhareco ali individual. É muito pouco, né? E para pensar em título é inviável. Qual